18 de agosto de 2024, foi realizado o sepultamento do Silvio Santos. É claro que as opiniões são diversas. E eu li pela manhã, algumas pessoas, claro que num percentual muito pequeno, mas eu gosto de registrar aqui também. Aquelas pessoas que só olham para um lado, né? A imprensa, de modo geral, e nós estamos em uma época onde existe a internet. Eu sou do tempo, e o Silvio também, que não existia internet. E você também que está me ouvindo, as pessoas que têm está na terceira geração chegando, não existia a internet. E algumas imagens mostram o caixão, né? De longe. A imprensa, ela não é só brasileira, é mundial. Ela vai à caça de notícias. Mesmo sabendo que não haveria velório, você acha que os fãs do Silvio Santos iria deixar passar? Ele até investigativo, eles descobriram o cemitério e eu não estou aqui de maneira nenhuma, muito pelo contrário, eu estou valorizando cada fã, cada admirador do Silvio Santos. Eu sou um dos admiradores, principalmente na voz dele pelo rádio. Eu não sou muito de televisão, já falei isso algumas vezes, mas o Silvio Santos, ele conseguiu ser o rei do rádio na sua época e o rei da televisão. Quantas e quantas vezes a minha mãe lavando, eu estou falando aqui com vocês no rádio e estou lembrando da minha mãe, embaixo de um pé de abacate, ela lavando as roupas dos seus filhos, 8 filhos, e do seu lado o rádio, ouvindo a Zora Ionara, o Décio Pignini, o Nelson Rubens, a Terezinha, onde o Silvio Santos brincava muito com ela, programa Silvio Santos no rádio, Rádio Record, AM 1000 kHz, e a Rádio Globo Nacional, que antes não era nem... O Globo era segundo plano, era Rádio Nacional, AM 1100 kHz. O Silvio Santos fez história na Globo, no rádio e na televisão. Tanto é verdade que ontem, eu tenho certeza que você também até gostaria se você pudesse fazer um comentário. Ontem eu estava em casa, fiz questão de assistir o SPTV, que é o jornal local aqui de São Paulo, totalmente dedicado ao Silvio Santos. Depois eu assisti o Jornal Nacional, 98%, para não dizer 99%, um especial do Silvio Santos. Só teve lá uma reportagem sobre o Enem, que é importante, né, para o dia de hoje. Mas parabéns à Rede Globo, que valorizou justamente o Silvio Santos, que talvez, segundo especialistas, talvez não, uma verdade, a Globo talvez nem existiria se não fosse o Silvio Santos. Sabia disso? Eu não preciso enumerar aqui. O Silvio Santos ajudou muito o crescimento e o nascimento da TV Globo. A nova geração só soube que o Silvio Santos trabalhou também na Globo, vendo jornais, não é verdade? Muitos jovens aí, poxa, eu não sabia que o Silvio Santos trabalhou na Globo. Ele praticamente fundou a Globo, né? Que boas lembranças, Jornal Nacional. Depois, o Globo Repórter, pela Sandra Annenberg, que aliás é uma excelente, extraordinária apresentadora, e fez reportagem em Londres, encontrou o Pablo, dublador, que é da minha época. Que bacana. E, bem dito, o Globo Repórter, na verdade, parte dele já estava preparado para fazer uma homenagem ao Silvio Santos no dia 12 de dezembro deste ano, que seria os 94 anos de aniversário do Silvio. A Globo, como aliás sempre bem feito no jornalismo, na edição, preparou um programa especial ontem. Eu duvido que você não se emocionou assistindo isso. Eu mesmo, sabe, fiquei extasiado e orgulhoso. Eu já conhecia a história do Silvio Santos, mas você ver na televisão, principalmente a Rede Globo, que é concorrente do SBT, um carinho enorme, homenagem
bacana mesmo, sensacional, extraordinária da TV Globo ao Silvio Santos. No SPTV, provavelmente no Rio de Janeiro, o RJTV também fez homenagens. Aqui em São Paulo, o José Roberto Burnier, que é apresentador, foi às ruas conversar com as pessoas, fãs, imitadores, dubladores do Silvio Santos. Silvio Santos é enterrado e fãs prestam última homenagem em São Paulo. Fãs reuniram em frente ao cemitério israelita do Butantã. A cerimônia foi fechada, como nós falamos, e com a família e poucos amigos. Eu achei bacana aqui, bom tudo, né? Mas principalmente a Rebeca, emocionada, fazendo, uma das filhas do Silvio Santos, fazendo um gesto de coração aos fãs. Cerca de 100 fãs do apresentador Silvio Santos se reuniram em frente ao cemitério israelita do Butantã, aqui na zona sul de São Paulo, na manhã de hoje, domingo, dia 18, para prestar as últimas homenagens ao comunicador. Apesar da tentativa de dar o último adeus, a cerimônia foi reservada a familiares e amigos próximos do apresentador. Por volta das 9 horas da manhã de hoje, carros de presentes já deixavam o local. Carro dos presentes, das pessoas presentes. Sob um forte, claro, esquema de segurança, apenas o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, parceiro de décadas de trabalho na emissora de Silvio e no SBT, abaixou o vidro do carro e acenou para os fãs. Carlos Alberto de Nóbrega deixa o cemitério que Silvio foi sepultado. Mostra aqui as imagens. Emocionada, Luzia Mendes Saraiva, de 72 anos, chegou ao local com uma sacola cheia de fotos, entre elas registros dos programas de trabalho, em trabalhos, aliás, junto ao apresentador Silvio Santos no período de 72 a 76. Ela diz aqui a Luzia Mendes Saraiva, 72 anos. Era uma pessoa especial. Brincava muito comigo, disse. Ela contou ao portal Metrópolis, parceiro nosso aqui do Estação Imprensa, que preencheu de última hora a vaga de uma participante do programa e desde então permaneceu na equipe. Antônio da Paz, de 70 anos, improvisou uma roupa com folhas de sulfite para homenagear o ídolo, diz o Antônio da Paz. Essa homenagem aqui, para mim, é muito pequena, porque Silvio Santos merece homenagem do tamanho do mundo. O aposentado contou ao portal Metrópolis que saiu às 4 horas da manhã de hoje de casa em Santo André, no ABC Paulista, para ir ao cemitério. Ainda no sábado, ele disse que passou a tarde em frente à casa do apresentador em São Paulo, no Morumbi. Bom, são muitas homenagens, com certeza absoluta, todos os programas de televisão ontem e hoje também, principalmente domingo, que é o dia do Silvio Santos. Eu até esqueci de falar aqui, eu acredito que muita gente fez isso. Minha mãe preparava uma macarronada para, 8 filhos, mas ela e meu pai, e isso quando não vinha as visitas, porque as pessoas mais antigas vão lembrar. A gente recebia as visitas e ninguém avisava que viria. E avisaram como, né? Poucas pessoas tinham telefone. Nós tínhamos. Nós éramos privilegiados. Então essas visitas ficavam à tarde, direto em casa. E a televisão não era desligada. Estava lá, programa Silvio Santos. Eu lembro Cidade contra Cidade, que eu adorava. Namoro na TV. Show de Calouros. José Fernandes. O jurado mais chato do Brasil. As pessoas tinham ódio dele, porque ele nunca dava nota. Era sempre nota 0, né? Aracide Almeida, mais ou menos. Pedro de Lara. Próprio Nelson Rubens, Sônia Abrão. Eu estou falando do meu tempo, hein? Muita gente boa. Silvio Santos. No Estação Imprensa nós colocamos em destaque
uma homenagem que nós fizemos à finalização do Sistema Globo de Rádio, especialmente a Rádio Globo, que eu acabei de falar agora no início da nossa fala, Rádio Globo AM 1100 kHz, onde o Silvio trabalhou, Rua das Palmeiras 315. Hoje é um prédio. A Rádio Globo, tanto no prefixo, claro que não existe mais, Rádio Globo, que é saudade. E nós fizemos aí 2020, 2021, uma homenagem a todo o sistema, mas especialmente em São Paulo, e captamos a voz do Silvio Santos, original, claro, dos programas, ou de um programa que ele fez, uma mistura de Rádio Record, Rádio Globo, mas principalmente a Globo. E colocamos em destaque a versatilidade, o talento nato, que sabia se comunicar com todo mundo, com todas as classes sociais, principalmente as colegas de trabalho, ouvindo em casa, lavando a louça, preparando os seus afazeres. E o Silvio Santos, como eu digo, eu estou falando do rádio agora, e o rádio ele é transformador, o rádio jamais morrerá. Quando eu recebi a notícia ontem, do que todos não gostariam de receber, sobre a despedida, o falecimento do Silvio, eu tive uma sensação estranha, como se fosse um parente. Eu acho que você também sentiu isso, como se fosse um parente que a gente sabia que estava doente, mas a gente levou um baque. Quantas e quantas pessoas estão me ouvindo agora, estão chorando. Ontem também. Afinal, ele era um irmão, um amigo, um filho, um parente, sempre fazendo companhia no rádio e na televisão. Durante a semana no rádio e no domingo na televisão. Boas lembranças, Silvio Santos, imortal. #adeus, Silvio Santos. Daqui a 50 anos, provavelmente, muitos não estarão aqui, e nem eu. Mas a gente sempre vai lembrar, na memória, nas escritas, nos livros, nas homenagens, nos logradouros públicos, Silvio Santos. Esse tem história, com vários capítulos, que serve também como uma referência de homem trabalhador, humilde, mesmo com seu patrimônio, homem rico, ele sempre preservou a humildade. Eu publiquei também, está em destaque também aqui no Instagram, uma senhora, jovem senhora, junto com seus 2 filhos e o marido. Eles encontraram o Silvio Santos, eu vou resumir aqui, mas está escrito lá o texto dela mesmo. Publiquei hoje. Ela viu o Silvio Santos sentado em um banco na Flórida, porque na Flórida ele não é assediado, mas já ficou viralizando lá também. Para quem não sabe, ele tinha as suas férias, ele tinha o costume de ir até a Flórida, onde tem uma mansão, que ele falava que era casa, e lá ele conseguia ir na padaria, né, no mercado e tal, mas as pessoas, é claro, Silvio Santos, poxa. E ela encontrou, só que assim, ficou em dúvida se era ele mesmo. E ela chegou próximo a ele, não sabia qual a sensação, porque é muito fã dele. E essa jovem senhora chamou Silvio, ele olhou, deu aquele sorriso, sempre simpático, ele estava sozinho, parece que a filha, né? Uma das filhas. E ela perguntou, posso tirar uma foto? Já pensando que ele poderia falar não. Ele falou, do jeito dele, né? $10. E deu risada, aquela gargalhada. E aí ele, pois não. Uma das filhas, que não foi citado aqui, tirou a foto está em destaque, ela, o esposo dela. Ela falou que pensou que teria um infarto ali. E o esposo dela tranquilamente tirou foto e tal. Depois eles conversaram, como se fossem amigos. Ela encontrou, isso foi a primeira vez, encontrou ele outras vezes. E ela falou, não acredito que o Silvio Santos é o mesmo que eu vejo na televisão, um homem famoso. Mas é isso, pessoal, a simplicidade, a humildade, o carinho que ele tinha pelas pessoas e, sobretudo, o respeito. E preservando sempre a simplicidade. Agora eu digo para vocês, de tudo isso, o que eu mais admiro, e a gente sabe coisas que você talvez não saiba, na questão dos bastidores.
O Silvio Santos, ele sempre teve uma preocupação de, como empresário, os salários em dia de todos os seus colaboradores, sempre. E ele, por último, sempre, eu acho que até nos dias de hoje, se leva em consideração isso. E outra coisa, a honestidade. Ele não admitia desonestidade. Tanto é verdade que você veja, ele foi embora e com certeza absoluta já tudo preparado para começar uma nova fase, que já começou, aliás. O comando de todo esse conglomerado, especialmente o SBT, que é mais conhecido pela imagem, né, televisiva, da mídia, o SBT, que já é comandado pelas filhas. Então, com certeza absoluta, Silvio Santos, ele foi e descansou mesmo, de verdade. Está descansando, descanso eterno, mas eu digo assim, antes de ele ir, com certeza, depois isso vai ser relatado com a dona Iris, sua esposa, seu grande amor da sua vida, e ele mereceu isso, de ter tudo preparado, inclusive a própria, que acontece isso, distribuição da sua herança, para que não haja conflitos familiares, porque todos nós somos seres humanos, passíveis de mudar de ideias, principalmente quando os construtores da vida, né, as raízes, e no caso do Silvio Santos, até no seu momento final, ele deu exemplo da união entre a família, de distribuir nas suas partes iguais a sua herança. O que merece um cara desse? E ele foi sabendo que era querido. Vamos entender dessa forma. Tristeza não, saudade. Não é? Silvio Santos, que fez história em todos os setores de comunicação. Obrigado, Silvio Santos, a você nos dá oportunidade, a todos nós, comunicadores de rádio. O rádio, a sua essência. E aqui estamos ao vivo neste domingo, batendo papo com os nossos ouvintes, falando algo normal, simples, que era a essência do próprio Silvio. Léo Santos, o seu amigo, lembra do Léo Santos? Conheci o Léo Santos, que nas férias, o Silvio Santos não gravava o programa do rádio. Ele colocava o Léo Santos para apresentar o seu programa, eu lembro, na Rádio Ecora. E o Léo Abravanel faleceu cedo, 47 anos de idade. O seu companheiro também, a voz marcante, Lombardi, que também eu tive a oportunidade de conhecê-lo, também foi cedo, alguns anos atrás. E assim é a vida da gente. Somos seres humanos que temos uma passagem, cada um de nós temos uma passagem por aqui. E é isso. A gente tem que entender que somos finito e não infinito. Vamos construir a nossa história. Que você enumere cada uma das qualidades desse super-homem Silvio Santos, Cenoura Bravanel. Se você captar, pegar um dos seus exemplos, com certeza absoluta, você já estará agradando a si mesmo e a sua família. Porque esse foi um exemplo de homem, filho, esposo, pai, avô, empresário, homem de caráter e sem contar como apresentador e também locutor, radialista. Adeus, Silvio Santos. Que saudade, hein? Bom dia. Alô, Guiomar Bezerra Duarte, Janete Cavalcante, a dos Anjos, Luzia Machado,
Kenny Yoyuki, Carmo Lopes Cunha Júnior, Fernando Pachoa, Edivaldo Valdir, Milton Laguardia, Luzia Machado. A Janete Cavalcante diz o seguinte: do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Exatamente. Marcado para todo mundo, né, Janete? Uma das tantas frases inteligentes. Silvio Santos: do mundo nada se leva, vamos sorrir e cantar. A essência dele mesmo. Luzia Machado: João Leno Coutinho Silva, Celeste. Mariette Almeida, Mag Máximo, Edna Maura, Ana Maria Pedrosa, Lindalva Barros, Juta Carrara, Moreninha 4, Clemilda Silva, Cleusa Sandalo, José Bezerra, João Batista de Melo, Albetiza Rocha, Fabrício Vargas, Carmen Roig, Angélica Rosa de Oliveira, Almir Matias, Jacir Barreto Souza, Maria da Conceição Ribeiro, Luci Ribeiro Costa, eu contei uma história já aqui, que nós temos aqui na biografia Ligeirinho do Rádio, estou lembrando agora, em 1981, não, 82, eu estava conversando com o Gil Gomes. Vocês lembram do Gil Gomes? O maior repórter policial do rádio brasileiro, Gil Gomes, diz bom dia. Lembram do Gil Gomes? Muita gente fala, ô Ligeirinho, mas eu lembro do Gil Gomes no Aqui Agora, do SBT. Pois é, o Silvio Santos, sempre um naipe, ele convidou o Gil Gomes para trabalhar na televisão. O Gil Gomes não quis, porque ele nunca quis aparecer na televisão, mas ele aceitou. Já tinha feito algum trabalho na Record, na TV. E no Silvio Santos ele ficou super conhecido no Aqui Agora. Lembra do Gil Gomes? Pois é, o Gil Gomes eu conheci ele em 82, nos corredores da Rádio Record, Avenida Miruna 713. Trabalhava no Diário Oficial. E eu conversando com o Gil Gomes, eu comentei isso na nossa biografia. Os corredores eram, na época, né? Os corredores eles não eram muito iluminados na Rádio Record. Quem é da época, hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje é um hospital ali, né? Velhos tempos da Avenida Miruna 713, TV Record e Rádio Record. Que o Silvio Santos, o prédio depois ficou do Silvio Santos e a família Machado de Carvalho. Pois bem, eu conversando com o Gil Gomes, de costas, né? Eu olhando para o Gil Gomes, aí aparece, bate nas minhas costas, estava do lado, e a pessoa falou, oi Gil, tudo bem? Tudo bem. E desceu uma escada. E depois quem é? Falou Silvio Santos. 1982. Ele fazia programação ao vivo, né, na Rádio Record. E é essa imagem que eu tenho, quer dizer, de costas, né? Porque eu não posso dizer que eu conheci o Silvio Santos pessoalmente. Mas o que eu quero dizer para vocês é a simplicidade, a humildade, não é? Então, quer dizer, ele cumprimentou o Gil Gomes e deu um tapa no meu ombro aqui. E não deu nem tempo de fazer um oi, né? Porque ele já desceu. Normalmente ele andava com a equipe.
3, 4 pessoas, sempre uniformizado. Incrível, ele trabalhando em rádio e sempre bem vestido. Sempre bem vestido. E é claro que não perfume, porque ele tinha problemas, né, com perfumes. Mas enfim, boas lembranças do Silvio Santos. Certamente muita gente que está me ouvindo também conheceu o Silvio Santos pessoalmente, né? Teve o prazer de repente participar das caravanas. Tem uma vizinha nossa, eu não sei onde está essa mulher. Ela até, algumas vezes, ela conversou comigo: ô Ligeirinho, você não quer fazer uma divulgação aí? Quanto você cobra na minha caravana para levar o Silvio Santos? Eu falei: o Silvio Santos? Que nada. E aí a gente fez tanta divulgação no rádio, da Cleusa, né, Cleusa? Não sei onde a Cleusa está. Cobraram isso? O que é isso? Silvio Santos. Motovlog Lux, um grande abraço. Claudete Berrenque. As pessoas que eu estou falando aqui que estão nos ouvindo agora. Essa pequena homenagem, hoje no dia do sepultamento do mestre Silvio Santos. Maria da Penha Gonçalves Matar. Júnior Nascimento também está nos ouvindo. Sueli Gomes. Johnny Fraga, cantor oficial. Pessoal, logo mais à tarde estarei em Guarulhos. Alô, Guarulhos, estarei aí recebendo homenagem, assim como outros colegas de rádio. O meu amigo Samuel Gonçalves, Adalberto Suzano, outros locutores, né? A Sara Rodrigues, que é apresentadora de TV também. Muitos artistas, Caju e Castanha. Eu estou sem papel aqui, não estou lembrando. Estou lembrando na mente aqui. Mas o mais importante, uma grande festa aí no Rancho Sertanejo, Avenida Guarulhos 2212. Eu estarei aí para receber o certificado também, o troféu. E mandando um beijo para a Fabi, que é produtora, assistente da apresentadora, minha amiga, queridíssima Cidinha Veiga. Então logo mais à tarde estaremos aí, tá bom? Eu espero encontrar vocês lá. Estaremos aí recebendo essa homenagem no palco do programa, gravação do programa também. 15 anos de programa de sucesso da minha amiga Cidinha Veiga. Então estaremos hoje dando uma passadinha lá, rapidinho, mas eu gostaria de encontrar vocês lá, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. E a vida é essa. Somos simples passageiros de um velho trem. Não é mesmo, meu amigo Samuel Gonçalves? Estaremos juntos logo mais. Como eu disse, lá em Guarulhos, na casa de shows, uma das mais conhecidas. Guarulhos, uma cidade enorme aqui na Grande São Paulo, onde nós temos ali algumas casas de shows. E o Rancho Sertanejo é uma que eu já fui algumas vezes e hoje estarei lá, se Deus quiser. Junto com a diarista também, o nosso querido Nelson. Temos que ter a esperança, né? Aproveitar a esperança, a vocação para iluminar a sua vida. E tivemos um ser iluminado nessa passagem. Silvio Santos, esteja em paz, descanse em paz. Cenoura Bravanel. #, adeus Silvio Santos.